trabalho voluntário para nós na congregação, nós somos técnicos entre aspas, né? Somos técnicos na prática, na verdade, ninguém fez um curso profissional, né? Eu, pelo menos, não fiz. Já faz quase 10 anos que eu estou ajudando na instalação de som, mas eu não fiz um curso oficial, digamos assim. Eu me preparei mais na parte acústica, com curso em diversos cursos assim no mercado, e essa parte que eu gostaria de apresentar para os irmãos. Para informar, né, nossa função na congregação é trabalho técnico especializado, por exemplo, como outros trabalhos técnicos, um arquiteto, um desenhista, um engenheiro, os irmãos são técnicos de órgão, né, também é tudo trabalho técnico especializado. Então, quando a gente for trabalhar numa igreja, trabalhar num projeto, instalação de som, alguma coisa, a nossa função é especificada aqui no livro azul, né? É o livro de manutenção e instalação, né? Essa função é 1051, nós devemos sempre assinar os livros quando for iniciar um trabalho de instalação de som ou qualquer outro tipo de trabalho técnico na congregação. Outra coisa, irmãos, essa primeira tela aqui, vamos dizer assim, iniciante, a gente tem que ver o que é um técnico de som, né? Que é o curso que nós estamos inicializando hoje, né? E o que é um controlador de som. Então, outra coisa, no final dessa apresentação, então agora são quase 8 horas, uns 15 para as 9, a gente pretende encerrar essa parte. Os irmãos que têm dúvida vão guardando aí, para a gente abrir depois o áudio para os irmãos fazerem pergunta, ou escreve mesmo ali tem uma parte do Google Meet que o irmão pode escrever uma dúvida, uma pergunta, pode ir deixando ali no final, nós vamos responder todos, tá bom? Assim, que a gente puder, né? Então, irmãos, nessa tela está dizendo aqui, ó, o que é um operador de som? E, segundo o autor aqui, o verdadeiro operador de som. Como está escrito lá no tópico, né, no tema lá em cima. É aquele que equaliza a mesa de som do zero. Ou seja, os irmãos que têm uma habilidade para instalar o som, caixa de som, fiação, microfone, mesa de som, amplificador, processador, os irmãos conseguem fazer tudo isso e, no final, equalizar, ajustar o equipamento todo, pode ser considerado um técnico de som ou, como o autor diz, um operador de som. Então, nós usamos essa nomenclatura operador de som, genérica na congregação, e outras regiões usam, na região de Itajaí, por exemplo, nós usamos um controlador de som, que para nós é mais apropriado. Por quê? Porque o controlador de som, ele só controla, está dizendo o próprio nome diz, ele controla o volume do som da igreja. Ele só aumenta e abaixa o volume. Ele não está habilitado para fazer uma equalização, mexer no ganho do microfone, um ganho mais internamente na mesa. Ele não sabe fazer um ajuste de gate, várias coisas que a gente vai aprender durante o curso, o controlador de som não tem conhecimento. Então, o básico, ele precisa fazer bem feito, né, irmãos? Então, rapidamente aqui, ó, um técnico de som, que teoricamente nós não somos, né, a maioria de nós, 90% ou mais, ele tem que fazer algumas coisas aqui que a gente pode fazer, que deve ser feito, né? Trabalhar em equipe. Então, ninguém que é técnico de som trabalha sozinho. O que é equipe? Eu preciso de um auxiliar de eletricidade, alguém que vai ligar a energia, alguém que entende de elétrica, né? Alguém que entende de furação nas paredes para colocar as caixas de som, outro faz a tubulação subterrânea, outro tem que subir, às vezes tem que subir numa altura para passar um fio, e tem que ter aquele curso NR35, né? De segurança do trabalho. Então, é uma equipe. Ninguém é o técnico de som sozinho. Então, nós somos uma equipe. Outras coisas, ter equilíbrio emocional, né? A gente respeitar o próximo. Você não sabe disso, deixa que eu sei, né? A gente sabe que a gente tem que ter um comportamento ético, não só na igreja, mas no mundo é assim, né? Pensar antes de agir e dar uma bronca no irmão, né? E às vezes está aprendendo, né? Como nós aqui estamos hoje. Tomar decisões rápidas e certeiras. Às vezes o som deu um problema rápido,
o técnico de som sabe mais ou menos onde está o defeito, né? Se é uma caixa, se é um microfone, se é a mesa. Então, ele tem uma certa experiência que o som não tem. Ensinar é outra virtude, ensinar, o técnico deve sempre ensinar, não o contrário, esconder, né? Tem técnico que fala, não, eu não gosto de ensinar, porque senão ele vai aprender e ele vai passar eu para trás. Né? Então, nós não temos que ter isso, nem na igreja, nem no mundo, né? A gente tem que ter aquela cortesia, aquela vontade de ensinar, de ter parceiros, né? Para nos ajudar, muitas vezes, sabe até mais do que a gente, né? Então, respeitar a música. Nós temos orquestra na igreja, sabemos como que a música, o volume do som não deve ultrapassar o volume da música e vice-versa. Então, tudo isso que tem no mundo, digamos, nas igrejas evangélicas, que isso aqui é um slide mais da igreja evangélica, nós também temos na congregação, quase tudo, né? É entender a dinâmica de cada um. O que é isso? Um sabe muito, né, como técnico de som, de mesa digital, inclusive mesa analógica, mesa semidigital, sabe de tudo, e outros estão começando agora, né? Então, tem que entender nós temos que ter esse jogo de cintura e um ajudar o outro, né? Ninguém se passar na frente de ninguém, né? Respeitando o conhecimento de cada um. E, finalmente, está sempre em busca de mais conhecimento, que é o que nós estamos fazendo hoje, né? Aliás, tudo na vida nós devemos estar sempre em busca, ninguém sabe tudo, né? Por mais, tem um técnico de som que a gente conhece, não pessoalmente ainda, mas que eu fiz cursos, assim, ele sabe bastante de acústica, ele tem 80 e tantos anos, e desde, acho que 12 ou 15 anos de idade, ele trabalha com som, começou com o pai dele na igreja, etc e tal, e hoje ele é um catedrático em acústica e som, viaja o mundo inteiro, mas ele sempre diz, olha, eu estou aprendendo ainda mais nós, né? E aqui do lado direito, então, irmãos, o que o autor diz aqui? Que muita gente ainda pensa assim. Não é que muita gente pensa assim, é que nós, no nosso grupo de trabalho na igreja, os irmãos são assim, eles não têm experiência em operar o som, então eles precisam ser orientados, né? E aí, qualquer irmão, mesmo sem nenhum conhecimento, é isso que é o bom, né? Na graça de Deus, na congregação. Ele não precisa ser um técnico para operar o som, né? Ele precisa ter essas virtudes aqui, operar o som, aumentar e abaixar o volume, precisa ter um bom ouvido, isso é fato, né? Todos têm que ter uma boa audição. Ele só vai realmente apertar o botão, ou, como a gente chama, o fader, né? Ou o botão que gira, né? Apertar ou subir, abaixar o botão, o fader. Qualquer pessoa realmente faz isso, qualquer pessoa pode ser um controlador de som, até uma criança, né? Até semana passada eu tive na reunião de jovens, uma criança não devia ter mais do que 12, 13 anos, estava lá no som, operando. Então, qualquer pessoa realmente ele pode operar o som na congregação, né? O final aqui, para que passar o som, o mesário se livra na hora. Esse aqui é uma crítica, né, que o autor está dizendo assim, que se for para fazer só o controle do som, a gente o operador de som tem que pensar, poxa, eu sei que eu vou só controlar o som, o volume, mas eu tenho que pensar que não posso fazer isso na hora que abre o culto, né? Nós vamos ver isso depois, que a gente tem que, pelo menos uns 15 minutos, meia hora antes, verificar se os microfones estão funcionando. Então, são coisas bem simples, que não é necessário ser um técnico de som, né? Então, só queria mostrar para os irmãos. Agora nós vamos ver uns vídeos assim, eu até peço perdão para os irmãos, um pouco engraçado, mas é para ilustrar o que nós estamos falando. Qual a nossa função na congregação. Então, vamos separar bem o que é um técnico operador de som e o que é um controlador de som. Se você chama o cara do som da sua igreja de sonoplasta,
A gente precisa conversar. Vamos lá, é simples. Basicamente tem três categorias. Primeira, técnico de som. É quem pensa o sistema. Microfone certo, posicionamento certo, sistema certo. Operador de áudio. É quem opera a mesa. Sobe fader, abre microfone, executa cenas e tenta não atrapalhar o culto. Agora, sonoplasta. Sonoplasta é quem cria e executa efeitos sonoros. Escolhe trilhas, trabalha a narrativa e emoção dos sons. E é muito comum em teatros, rádios e TVs. Na igreja, ninguém está criando ou disparando sons. A gente está operando para a palavra ser ouvida. Então não, o irmão da igreja não é um sonoplasta. Então vamos ser sinceros. O nome certo é operador de áudio. Se além de operar, ele cuida do som, evita as microfonias e deixa tudo equilibrado, aí sim, ele é um técnico de som. Sonoplasta é só se ele soltar um trovão na igreja. E na sua igreja, vocês chamam de sonoplasta, operador de áudio ou menino no som? Compartilha com o irmão da sua igreja que precisa ouvir isso. Então, os irmãos, pelo que esse primeiro áudio falou, o primeiro vídeo, aqui tem negócio, né? Na nossa igreja, nós chamamos de irmão do som, né? Na verdade, não é um sonoplasta, a gente chama de irmão do som. A gente vê como é importante, né? A gente, como futuro instalador, técnico de som, como que a gente pode contribuir para que o operador de som, perdão, o controlador de som possa trabalhar bem tranquilo e não ter essas indisposições, né, de ter microfonia, ou som muito alto demais, isso aí ele pode controlar, né, ou som baixo demais, que é, às vezes, há reclamação bastante disso. Então, essa introdução foi só para a gente ver a diferença do técnico de som e apenas um controlador de som. Então, nós estamos aqui agora, iniciando o curso, para nos formarmos, né, com a ajuda de Deus, em técnico de som, o melhor possível para fazer para que nossos irmãos que vão controlar o som tenham facilidade e não tenham encontrem nenhuma dificuldade em controlar o som sem nenhum problema, né? Ok, aqui nessa próxima slide, a gente mostra o sistema de som, ele faz parte, dentro da congregação, da administração do setor de engenharia elétrica. Se nós tivermos acesso no manual da congregação, não sei se todos já tiveram esse acesso, aqui fica, depois nós vamos colocar no grupo todo esse trabalho em PDF para os irmãos assistirem. Nós não vamos assistir tudo isso porque não vai dar tempo. Mas se os irmãos acessarem esse site, liga, né? E nós vamos encontrar o manual da elétrica, e lá dentro do manual vai ter esse subitem de sistema de som. Então, tem alguém que está com o microfone aberto, um barulho, e está interferindo um pouco. Só para os irmãos tentarem fechar os microfones, por favor, todos. Se não me engano, é o está com o microfone dele aberto. Quem? Irmão Wilson Bernes. Viu? Se alguém puder mandar uma mensagem para ele. Mas tá bom, vamos continuar. Então, irmãos, aqui nessa tela nós temos aí o acesso ao manual técnico da congregação para a gente tirar dúvidas, né? Só que esse manual da sistema de som está bem defasado. Acho que tem mais de 10 ou 15 ou 20 anos e não foi ainda atualizado. Por isso que esse curso é importante. A gente tem bastante equipamento atualizado, né? Como esse capítulo primeiro aqui, essa parte primeiro, fala sobre o operador de som, não é o nosso foco, e nem a manutenção do som aqui, que esse operador de som e manutenção do som são vídeos feitos pela congregação para instruir os operadores a mexer no som, fazer uma limpeza simples, colocar um limpa-contato, sabe? Uma coisa bem simples. Esse último vídeo fala sobre segurança. Podemos até colocar isso já. Irmãos, a gente, como técnico de som, eu falo sempre isso nos grupos que a gente participa, a gente tem que fazer um sistema de som que seja o menos arriscado para os irmãos que vão instalar o som, para nós, instaladores, para todos nós. Então, eu vou passar um vídeo aqui rapidamente, irmão, porque eu me considero muito importante a segurança, não só no sistema de som, toda a construção ou reforma. Esse link é para a gente simplesmente refletir
sobre trabalho em altura, tá certo? E é um pouquinho longo, 4 minutos, mas eu creio que vale a pena. Depois nós passamos para o assunto propriamente dito do capítulo 1. Ok, meus irmãos, voltando no assunto, né? Eu acho muito importante esse vídeo da segurança, porque eu já presenciei uma pessoa se acidentando e falecendo dentro da congregação. Era um trabalhador terceirizado, mas estava numa altura e, apesar de estar com cinto, não estava usando adequadamente o cinto, nem capacete. Então, eu acho importantíssimo a gente que vai trabalhar na congregação ter essa noção. Então, é muito importante isso, eu fiz questão de colocar nesse início do curso, a gente sempre, quando for fazer uma instalação elétrica, e som é uma instalação elétrica, e evitar de fazer um projeto que pendure caixa de som acima de 3 metros. Nós vamos ver que o ideal é abaixo de 3 metros, de preferência, no máximo 2,50. Nós vamos ver durante o curso, né? Eu sei que tem irmãos que são profissionais, que trabalham com segurança, com cinto, com tudo, mas como a maioria, 99% da nossa Irmandade não tem esse curso, esse conhecimento, essa segurança, nossos projetos vão ser simples e sempre de acordo com um trabalho fora desse trabalho de altura, fora o menor risco possível, né? Nós vamos ver isso aí. Bem, esse curso, irmãos, que Deus está preparando agora, online, é o primeiro curso online, o único que eu saiba, que eu nunca vi esse curso na congregação, mas ele é oriundo de um curso presencial que nós já fizemos 4 turmas, começamos em 2024, né, com a graça de Deus, lá na cidade de Salto, em São Paulo, e tivemos também um mini curso com engenheiro eletricista, que é fabricante de equipamentos de áudio, e nós vamos deixar esse link depois para os irmãos também, se quiserem assistir, é um link de 2 horas, praticamente uma aula, e fala tudo, resumido, logicamente, né? Foi na Igreja Congregação de Indaiatuba, em São Paulo, que ele fez essa explanação. E nós fizemos assim, depois desse mini curso com esse engenheiro, nós resolvemos fazer um curso presencial na congregação com esses 13 capítulos que nós estamos demonstrando aqui, e ele foi gravado em Salto em 2024, agora tem 2 anos, e nós fizemos essa gravação no YouTube. Então,
nós vamos ver todo esse assunto aqui novamente, só que como o curso em salto deve ter, aqui, ó, como diz aqui, ó, 3 horas e 32 minutos, esse curso completo, nós vamos dividir esse curso, que é muito rápido, agora online, mais detalhado por cada assunto. Nós vamos começar com o projeto acústico, então os irmãos vão ter todo esse assunto que já foi passado presencialmente em 4 turmas que nós já fizemos, em São Paulo, em Santa Catarina, no interior de São Paulo. E nós vamos, né, Deus está preparando agora esse online com a ajuda dos irmãos de Paraná, que estão, o irmão Marcos, que está nos ajudando bastante. Então, esse é o histórico, né, do nosso curso, né? São os capítulos que nós vamos falar. Eu vou apresentar agora, então, o assunto que eu acho mais importante, talvez os irmãos ainda não tenham conhecimento, que é sobre o projeto acústico. Vamos lá. Aqui é uma introdução do método de aprendizagem, irmão. Nós estamos fazendo um curso online, nós estamos assistindo, né, uma apresentação, assistindo vídeos, né? Esse curso está rico em vídeo, é bom para a gente, é uma forma de aprendizado que a gente encontra, como vimos aqui, ó, 50% do nosso cérebro aprende assistindo, é o que nós estamos fazendo. 70% é debatendo em grupos ou pessoalmente, né, ou nesses reuniões podcast, etc., né, em vídeos, e 80% como andar de bicicleta, né, nós temos que praticar, senão nós não sabemos, nunca vamos poder andar de bicicleta se não praticar. Então, é importante essa participação. Em último aqui, ensinando. Então, tá bom. Agora, uma pergunta, assim, bem iniciante para nós já no assunto. Quando que nós podemos considerar o som bom ou ruim? Ou aceitável, ou razoável, como nós vamos dizer aqui? Existe uma classificação mundial de um ambiente, da qualidade do som numa sala, qualquer sala, ou igreja, ou teatro, né? Então, essa classificação vai de 0 até 1, conforme nós estamos vendo ali, de 0 até 1. O 0 é um som péssimo. Geralmente, uma sala que não tem nenhum tipo de tratamento acústico tem um som péssimo. Quer dizer, não tem tratamento acústico. Além disso, o som, o equipamento é ruim, ou não foi bem equalizado. Então, ele vai ser totalmente desastroso, né? Depois, nós temos aqui, ó, no segundo item, um som ruim. Ele existe também, não tem tratamento acústico, né? É um som de qualidade ruim. Terceiro, razoável, de 45% a 60% de qualidade, nós vamos ver isso mais profundamente, né? Que é a grande maioria, está no máximo nessa faixa aqui, que são salas sem acústica, que é a grande maioria das nossas igrejas da congregação, não só da congregação, todas as igrejas evangélicas, a grande maioria no Brasil, são salas sem acústica, nenhuma acústica. Então, o que acontece com salas que não têm nenhuma acústica? Nunca nós vamos atingir uma qualidade de som aqui, ó, de 75% de qualidade boa ou 100% excelente, porque essa qualidade aqui exige um tratamento acústico. Então, resumidamente, nós vamos ver um autor que diz o seguinte: para ter um som de boa qualidade ou excelente qualidade, você tem que ter necessariamente um tratamento acústico. E isso representa 50% da qualidade do som. Os outros 50% é a instalação elétrica e os equipamentos que nós vamos escolher. Então, isso tem que ficar bem claro para a gente no início do curso. É importantíssimo a gente fazer essa observação aqui, né? A qualidade do som depende 50% da sala, ela foi bem construída acusticamente, tem material acústico, né? Como nós vamos ver agora, e se tem um bom projeto de sonorização, que é a parte elétrica e a parte de equipamento. É certo, irmãos? Qualquer dúvida, irmão, vamos deixar para o final aí. Nós já temos quase meia hora só agora. Bom, aqui, ó. A gente, como eu falei no início, nós temos que nivelar mais ou menos o nosso conhecimento no grupo, certo? Então, a gente não
não sabe, nós estamos aqui com quase, não temos todos os 150 participando agora da aula, porque não conseguimos incluir todos, né? Mas pelo menos uns 50 ou 60 nós já temos agora online. Então, nós temos que mais ou menos tentar entender, tentar nivelar um pouco, o mínimo possível, o que é um som, para que todos entendam, né? Então, nesse slide, nós estamos mostrando aqui os fundamentos do som. O que é um som, em primeiro lugar? O que é som? Som é uma vibração, né, mecânica, e se propaga em forma de ondas através de um meio físico. Esse meio pode ser o ar, como nós vamos ver mais para frente, pode ser outro tipo de meio físico. Através desse meio, essas ondas, essas vibrações, chegam até os nossos ouvidos. E aí se caracteriza o som. Quando nós escutamos alguma coisa, é som. Esse som pode ser bom, pode ser ruim, pode ser agradável, desagradável, mas tudo é som, certo? A primeira característica do som é a altura. Nós temos muitos músicos na congregação e eles conhecem bem esse fundamento do som. A altura do som é o comprimento da onda sonora, né? Dessa onda aqui. Ele pode ser grave, né? Uma altura baixa, pode ser médio, som pode ser agudo, som alto, né? Então, é uma primeira característica. A segunda, intensidade, se ele é forte ou é fraco, né? Ele perde intensidade, com a distância, o som vai diminuindo de intensidade, né? Normal isso, né? Ou seja, no sistema de som na igreja, quem está próximo da caixa de som está ouvindo um som forte e vai distanciando, conforme a distância vai aumentando, vai perdendo a intensidade do som. Então, são fundamentos que nós temos que entender a hora que você faz um projeto, a hora que você instala uma caixa de som, nós temos que ter essa noção aqui de perda de intensidade com a distância. Nós vamos ver a distância ideal. Timbre, muito importante também. O que é o timbre? É a qualidade ou propriedade que permite a gente distinguir uma fonte sonora de outra. Ou seja, o som de uma moto, por exemplo. A gente sabe o timbre, como que é uma moto quando passa. O som de um avião, o som de um carro, né? Uma pessoa gritando, tudo são timbres diferentes. A gente consegue distinguir o que nós estamos ouvindo, né? Nós temos um vídeo engraçado aqui. Vamos ouvir agora um timbre de som que eu chamo de som de lata, né? Tem a voz natural nossa, e se eu vou instalar o som, fazer o som um sistema de som elétrico, no caixa de som, eu posso mudar essa voz natural para mudar o timbre da voz. Isso nós não podemos fazer no sistema de som. Vamos ver como sai esse som, voz de lata, tá ok? 2 abacaxi por 10, 2 abacaxi paga 10, uma bandeja de ovos graúdo selecionado leva 30 ovos, paga somente R$20. Isso não com certeza não é a voz daquela pessoa, né? Aquela voz lá, ela foi equalizada de uma maneira que a frequência, depois nós vamos ver isso também, a frequência da fala aqui, ó, essa voz de lata, ela tem a pessoa que fez a equalização, ou o próprio sistema de som, ele está com essa frequência de 800 Hz a 1500 Hz muito alta, fora da equalização, que é essa faixa aqui, ó, de 800, nessa faixa de médio, de 800 a 1500, nós chamamos de médio, né? É o próximo tópico já é a faixa da fala principal. Quando eu erro a equalização nessa faixa, eu mudo a voz natural, o timbre da pessoa, né? Isso quer dizer frequência, né? Essa aqui são as frequências que o ouvido humano escuta, né? De 20 Hz, que é um subgrave, que é uma altura bem baixa, né? Que os graves têm, né? O subwoofer, essas coisas, até um bem agudo que nós nem conseguimos escutar, que é 20.000 Hz. Essa faixa aqui, só um bebê recém-nascido consegue, com audição novíssima, consegue escutar esses agudos aqui. E os graves também. Nós, adultos, estamos mais nessa faixa aqui, ó, de 60 a 5.000 Hz, é o que nós mais ou menos escutamos. E a faixa principal é isso aqui. E uma coisa curiosa como eu falei, o som se propaga, né, em vários ambientes. Dependendo do ambiente, ele tem uma velocidade.
Essa velocidade aqui, de 343 metros por segundo, é o som que nós ouvimos na igreja, que é no ar, né? É a velocidade do som no ar, a duração dele no ar. Então, nós vamos ver agora um vídeo aqui que fala sobre essa várias frequências, várias velocidades de acordo com o meio que se propaga o som. Vamos ver. A gente viu, os irmãos observaram que a duração do som, né, a duração no ar, ele é bem mais lento que os outros materiais. Nós vimos ali na água, o som da água, né, os peixes que se falam na água, é uma velocidade muito maior do que nós escutamos no ar. Metal, o som se propaga no metal, na madeira, né? Agora nós vamos ver aqui uma propriedade também do som, que é a reflexão, que é de acordo com o meio que o som se propaga, né? É uma propriedade física, a reflexão, é parecido com a luz. Quando a luz bate e reflete, né? Essa propriedade de reflexão, o som também tem. Ele bate numa superfície e reflete. Nós vamos ver agora a duração do som, em continuação, como que o som se propaga no meio de aço. Como a gente viu atrás daquela velocidade, né? Ele é bem mais rápido que no ar. O som é rápido naquele tubo de aço, né? E então é só para a gente ver como que o som se propaga diferentemente, né? Então é importante a gente saber que na igreja nós temos materiais diferentes, temos porcelanato, temos janela de vidro, tudo isso, quando o som bate nessa superfície, eles têm uma velocidade diferente, eles refletem. E quando essa velocidade é muito alta, ou esses materiais são muito duros, e a distância é longa, como a gente viu nesse tubo, provoca um eco. Os irmãos perceberam ali que o músico tocava e o eco, né, voltava ali para ele. Então, esse fenômeno também pode acontecer na igreja, igrejas grandes. Nós temos que conhecer isso também quando nós fazemos um projeto de som. Saber dessa dificuldade, né? Por isso, nós vamos fazer um tratamento acústico. E como que a gente corrige isso? Absorvendo o som, absorção no meio ambiente, conforme o meio ambiente, a água, no nosso caso, o meio ambiente é a igreja, né? Então, nós temos que ter materiais acústicos que vão abafar esse eco, esse som, diminuir essas reflexões. Depois, os irmãos podem ler, tem uma curiosidade aqui, o corpo humano também transmite o som, tá, irmão? Eu achei uma coisa interessante na Bíblia, esse capítulo, Lucas, capítulo 1, 41, não sei quem lembrar aí, vai ver que é uma parte da Bíblia que, onde a gente vai ver que o som se transmite pelo corpo, pelo ser humano, pelo corpo da gente também. Bom, agora o assunto propriamente dito, irmão, depois de tanto pré, né? Vamos falar do projeto em si. Claro que é só uma apresentação simples, hoje não vai dar para a gente falar muito, mas eu vou acrescentar no final aqui também um projeto que vai ficar disponível para os irmãos durante a semana, né? Verificarem mais esse assunto. Talvez hoje não vai dar tempo para os irmãos fazerem perguntas, mas podem colocar aí no link as perguntas. Antes de começar a segunda aula semana que vem, nós vamos responder as dúvidas dessa apresentação de hoje, tá bom, irmãos? Então, irmãos, como a gente disse, a importância do projeto acústico na igreja é muito grande, é no mínimo 50% de importância o som. Nós temos 2 vídeos rápidos aqui, um de 1 minuto, outro... Vamos assistir esse rápido. A sua igreja enfrenta sérios problemas com o som. O pastor fala e ninguém entende. A música fica embolada, tem muito grave sobrando. E pra piorar, o equipamento de vocês é ruim. Então, o que é a primeira coisa que vem à mente? A primeira coisa é pensar em trocar os equipamentos. Poxa, o equipamento é ruim, se eu botar o melhor vai resolver. Aí o que é que acontece? Vocês fazem campanha, juntam dinheiro e com muito esforço vocês conseguem comprar os equipamentos. E aí, tá lá bonitinho montado e quando vai usar, pouquíssima coisa mudou. Teve alguma melhora, porque você melhorou o equipamento, mas, no geral, o ganho foi mínimo para o valor do investimento. E por que isso acontece? O motivo é muito simples. O problema não era o equipamento, e sim a acústica do ambiente. Eu vou adivinhar. O forro era de gesso acartonado, liso. As paredes são de alvenaria pintada. O piso, cerâmica, porcelanato. As portas e janelas de vidro. E aí, eu gabaritei? Antes de te explicar exatamente o que é o problema, isso, copinho d'água, por favor. Sendo mais específico,
dentre os problemas que provavelmente você tem, o top 1 seria o tempo de reverberação inadequado. O que é exatamente o tempo de reverberação? É o tempo que leva para um som deixar de existir naquele ambiente. É por isso que por aí a gente chega, bate uma palma, porque a gente vê o quanto tempo leva para aquela palma se encerrar. De acordo com a norma brasileira 12179, a gente consegue identificar o tempo ideal de reverberação para um ambiente de acordo com o volume e o uso específico daquele ambiente. Se é uma igreja católica, se é uma igreja evangélica, se é um estúdio para ensaio, se é uma sala de gravação. Cada ambiente desse vai ter uma relação específica para dizer qual é o tempo de reverberação ideal. O segundo problema seriam os ecos palpitantes, que eles estão presentes na maioria das igrejas que eu conheço. Eles ocorrem nesses contextos, como você pode ver na imagem, em que ele fica aprisionado, gerando sucessivas reflexões. Exatamente. É o som indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, aí você escuta um trrr. Ele é muito chato, principalmente quando você é músico, né? Por exemplo, você tá tocando um instrumento percussivo, você tá lá na igreja, tum, tá, aí tu escuta tum, trrr, entendeu? É insuportável, assim, tira você do tempo. Então tá aqui, eu vou botar o vídeo aqui pra vocês ouvirem exatamente como é que ele soa. O top 3 seriam os ecos, mas o eco ele só vai acontecer em ambientes maiores. Vamos pensar no som como se fosse uma bolinha de ping-pong. Ela vai a 340 metros por segundo mais ou menos e volta. Se esse tempo de ir e voltar levar mais de um décimo de segundo, você já tem a percepção de outro som. É assim que acontece o eco. E o quarto problema, que é muito comum, é um ruído de fundo elevado. O que é o ruído de fundo? Todos os sons que estão presentes naquele ambiente que não é proveniente do uso. Por exemplo, uma igreja, o uso é o pastor, a pregação, é a música, e o ruído de fundo são os sons que afetam aquele ambiente quando ele não está no uso específico, como por exemplo, ar-condicionados. Existem muitos ar-condicionados muito barulhentos em igrejas, e isso acaba com a inteligibilidade do ambiente. O uso de ventiladores também, por aí vai. Qualquer coisa que seja um som intruso, que não era o desejo dele estar ali, ele vai atrapalhar na acústica do teu ambiente. E qual o segredo para ter uma boa acústica? Qual o segredo, Elias? Tu sabe, Elias, qual o segredo para ter uma boa acústica? Isopor nas paredes. Isopor nas paredes. Muito bem. Muito bem, Elias. É assim que começa errado, viu? Bem, o segredo está no equilíbrio entre absorção, reflexão e difusão do som. Mas só para deixar claro, aqui a gente está falando de qualidade do som interno ao ambiente, que a gente chama isso de condicionamento acústico. Existem outras questões relacionadas ao isolamento acústico do ambiente, que também são importantes, que estão muito relacionadas também ao ruído de fundo que a gente mencionou anteriormente. Mas a gente vai ter um vídeo específico aqui no canal falando somente sobre isolamento acústico. Então, só para deixar claro, esse vídeo é sobre condicionamento acústico de igrejas. Então, para ter uma boa absorção sonora, a gente precisa de alguns tipos de materiais, como materiais fibrosos. Aí a gente tem como exemplo lã de PET, lã de vidro, lã de rocha. Temos também materiais porosos, como as espumas de melamina, que não são as espumas PU, aquelas inflamáveis, né, tóxicas, que todo mundo já conhecia, né, de alguns anos atrás, um grande acidente que teve. Pergunta! Diga lá, Elisa. Aquele acidente que teve na balada? Foi. Mas se fosse um material autoextinguível como a lã de PET, que teria praticamente a mesma absorção, não teria dado problema, né? Existem absorvedores de membrana, que também são conhecidos como bass traps, né, que são armadilhas de graves para captar som graves e diminuir ali o impacto das frequências graves na reverberação. E outros tipos mais específicos, como absorvedores de placas perfuradas, ranhuradas e por aí vai. Em outro vídeo eu vou trazer mais materiais, vou trazer alguns exemplos para vocês conhecerem quem são os principais fabricantes, então fica ligado aí. A utilização dos materiais de absorção vão ajudar no controle da reverberação, mas para uma boa acústica você também precisa de difusão. Para fazer uma boa difusão, a gente precisa ter superfícies regulares. Óbvio, existem cálculos e difusores ideais para cada tipo de ambiente, mas não é uma coisa muito comum de se ter para vender. Geralmente eles são construídos, porque eles são calculados específicos para cada ambiente. Existem alguns exemplos aqui de difusores, que são os difusores de Schroeder, o PRD, QRD, e os difusores otimizados, que são o auge aí do que a gente entende por difusor. A difusão vai espalhar o som por todo o ambiente, fazendo com que haja uma melhor
percepção de espacialidade, uma distribuição do som ao longo de todo o espaço. E falando da reflexão, muita gente acha que as reflexões são indesejadas na acústica. Mas, na verdade, as reflexões elas têm que ser muito bem utilizadas, porque, por exemplo, uma reflexão que ela leva até 30 milissegundos para chegar no ouvido do receptor, ele contribui para o som. Então, se eu falo com o Elias ali e tem uma reflexão da parede que chega nele em menos de 30 milissegundos, ele vai ter uma melhor percepção daquilo que eu estou falando graças a esse reforço que vem da reflexão. Agora, se leva mais do que isso, se leva 70, 80 milissegundos, vai começar a ficar estranho, já vai começar a dificultar um pouquinho o entendimento. E como é que a gente faz essa reflexão? Com materiais rígidos, como gesso acartonado, vidro, enfim, pense em material rígido, aquilo vai fazer a reflexão. E essas reflexões têm que ser bem direcionadas para o público. Ou, ponto importante aqui, Elias, a reflexão pode ajudar também a direcionar o som para os absorvedores, mas isso aí já é profundo demais, ninguém precisa saber disso agora. E um bom exemplo das reflexões são os espelhos, a gente chama de espelhos acústicos, que você pode ver em vários teatros, várias igrejas que já se utilizam desse reforço acústico para a palavra falada. Diz. O espelho acústico é qualquer superfície rígida. Por exemplo, essa parede ela é um espelho acústico, porque o som bate nela e volta, porque ela não absorve o som. Pois é, no teatro, por exemplo, já foi no Teatro Rio Mar? Aquele do centro. Pronto, eu nunca fui no do centro, tu acredita? É o Cine Teatro São Luís, né? Pois é. É no São Luís mesmo? Ou no José de Alencar, tá falando? José de Alencar. Nunca fui também, acredita? É uma negação. Eu vou lá, viu? Eu vou lá, ó, tá aqui meu compromisso. Vou no Teatro José de Alencar e vou ver como é que é a acústica lá que eu nunca vi. E no Cine... Hã? Olha aí, de graça ainda. E no Cine Teatro São Luís também, o compromisso tá feito. Ah, no do Rio Mar você pode ver lá no teto, tem várias nuvens, né? Você vê aquilo lá no teto, aquilo lá é um espelho. Não. No cinema, o forro é aquele forro modular. Quadradinho, né? Você vê retangular, aquilo lá são forros absorvedores. O cinema, ele tem um dos menores tempos de reverberação, assim, dos ambientes que exigem menor tempo de reverberação. Por quê? Porque você não quer que a sala influencie no som. Você quer ver o som direto do sistema de sonorização, entendeu? Você não quer ter influência da sala. Você quer ter só o som. É por isso que o som é todo dividido, né? Caixa atrás, na frente, atrás da tela tem caixa. O som é pra vida ali e você tem que escutar aquilo. Exatamente. O que é que tem no cinema? Carpete, os bancos estofados, o teto absorvente, as paredes também com... Exatamente. Tudo exatamente vem com carpete. Muito bem, a Elisa aí tá atenta. Complementando só o que ele falou, né? Aí os irmãos com o tempo vão poder rever tudo isso, logicamente. Aqui tem um bem mais simples. Esse aqui pensei que era eu errei aqui, pensei que era 1 minuto, é 9 minutos. Esse aqui é de 3 minutos, ele é bem mais simples, mas ele faz um resumo bem também normal, bem clássico para a gente entender os 4 elementos para ter um bom som numa igreja, né? Vou passar mais esse rapidíssimo aqui, a gente já continua. Por quê? Que som de igreja, via de regra, é ruim que dói. Sabe por quê? Vou dizer pela técnica mesmo. A igreja, ela não cuida de 4 elementos básicos do som na igreja. Captação, um bom microfone, projeção, uma boa caixa, acústica, o processamento, que é a mesa de som, os elementos que mixam esse som, e daí a acústica do ambiente. Por exemplo, o som do seu estúdio é maravilhoso. O microfone é maravilhoso, aqui o som é maravilhoso. Por que a igreja não pode ter um lugar de culto, de adoração, que tem esses 4 elementos integrados? Então é isso que faz das igrejas um lugar ruim de som. Não é só um bom equipamento, tem que juntar esses 4 elementos e manter uma média alta. Então, por exemplo, eu tenho um microfone de excelente qualidade, um AKG, eu tenho uma caixa de excelente projeção, de timbre, sonoridade boa, eu tenho uma mesa top digital, mas minha acústica é 0. Eu tenho 10, 10, 10 e 0 na acústica. A minha média é baixa. O ideal é que eu tenha até um microfone mais suave, até mais barato, inclusive, uma caixa menos potente, menos tal, mesas competentes para o que faz, mas uma acústica excelente. Vai soar muito melhor dentro de um lugar. Então, se a igreja trabalhar esses 4 elementos de cara, ela vai trabalhar com qualidade o todo do que ela faz. Aí sim, a fé pelo ver da palavra. Irmãos, é interessante esse vídeo. Fiz questão de mostrar esses 4 elementos. A gente tem que entender o seguinte: muita gente se engana com o som ruim na igreja, acha que é o equipamento que é ruim. Pode ser, mas dificilmente a última coisa seria o equipamento de som. Por quê? Porque eu tenho que ter esses 4 elementos, né, que ele citou no vídeo ali,
que é um bom equipamento, logicamente, um bom microfone, tem que acertar no tipo de microfone, né? Depois ele falou da caixa de som, que também tem que ser boa, normal. Uma mesa de som que não precisa ser digital. Atenção, porque agora está na moda mesas digitais como se resolvesse todo o problema, não é verdade, né? E quarto, e mais importante, os irmãos perceberam ali o que o autor falou, é a acústica. Então, esses 4 elementos têm que estar integrados, né? Então, como nós não temos uma boa acústica, geralmente nós não temos, então nós não vamos ter uma qualidade de som boa. Até ele falou ali, se tiver tudo de primeira linha, mas não tiver acústica, você não vai ter uma qualidade de som boa. Vai ser um som aceitável, vai ser um som regular, mas nunca vai ser um som de qualidade boa ou ótima, que é o nosso objetivo. Bem, o que compõe um projeto arquitetônico? Um projeto para um arquiteto da igreja ou um engenheiro deveria ter um conforto ambiental. Esse conforto ambiental se divide em 3 confortos. O acústico, que é o projeto de acústica e sonorização junto, repetindo, né? Tem que ter um projeto acústico, tem que ser pelo menos um forro acústico para ter essa qualidade, e um projeto de equipamento de sonorização bons. Depois, esse projeto tem que ter um conforto lumínico, que é a iluminação da igreja. Os irmãos antigos sempre dizem assim, os anciãos, olha, você pode construir uma igreja com o material que tu quiser, mas 2 coisas são importantíssimas, que a gente faz questão de ter: um bom som e uma boa iluminação. Sempre o ouvinte ouviu falar isso nas igrejas, certo? Agora, atualmente, depois que as igrejas fecharam as portas, as janelas, por causa do clima, a climatização é um terceiro ponto mais importante, né? E como nós ouvimos falar ali no vídeo, tem muito ruído na igreja interna por causa dos ventiladores da climatização, que é ventilador ou ar-condicionado, ou aqueles vaporizadores, né? É muito ruído. Então, um problema muito sério da acústica é o barulho que tem no ambiente. E quanto mais material acústico eu tiver, que absorve esse barulho, melhor também. Por isso que é importante integrar esses 3 projetos: som e acústica, mais iluminação e mais a climatização, que é o ar-condicionado. Todos devem ter um pouco de conhecimento, cada um, para casar esses 3 projetos, vamos dizer assim, né? Aqui, irmãos, mais abaixo, tem um projeto de a Congregação Cristã em Campinas, do bairro a Regional Central. É a melhor igreja que eu, pessoalmente, já congreguei e tem a melhor acústica. Se vocês observarem aqui, cada cor dessa, cada tipo, é um tipo de material acústico que foi feito nesse projeto de excelente qualidade. É um projeto complexo, exige uma engenharia, um conhecimento de acústica muito boa. Esse projeto foi feito por um irmão nosso que tem quase 30 anos de engenharia acústica, né? Ele foi feito em Campinas, porque é uma igreja muito grande, salvo engano, para 2.500 pessoas, então tinha que ter um projeto muito bem feito e não podia ser muito simples. Mas não precisa ser um projeto tão caro, tão pensado, né? Que é esse, no caso que nós mostramos aqui. Basta ter um forro acústico de boa qualidade, como nós vimos aqui do lado direito. Esse forro aqui é de lã de pet, essa parte mais cinzinha aqui é um branco gelo, e aqui é um branco total, um branco que é, nesse caso aqui, EPS, forro de isopor. Para quem não sabe, EPS é isopor, né? Então é um mesclado, eu chamo de forro híbrido. Então, dependendo do tamanho da igreja, nesse caso é uma igreja com 5 metros de altura, essa aqui tem 10 ou 12 metros de altura. Então, importantíssimo, a altura da igreja, o volume da sala de oração, que vai determinar que tipo de forro é necessário para ficar uma boa acústica. Eu posso ter aqui nessa igreja, eu tenho 7 elementos materiais diferentes acústicos. Nessa aqui eu tenho apenas 2, que é o quê? EPS, poderia ser gesso aqui no meio, tá? Gesso cartonado. E essa outra parte aqui é lã de pet. E aqui são luminárias tubulares de LED, para ficar bonitinho e tal. Aí que eu falo, então, o casamento do som, acústica, com a iluminação, e a climatização, que não dá para ver aqui, mas são ar-condicionado. Essa igreja tem um baixo ruído interno.
porque tem todo esse trabalho da acústico também. E aqui estão os materiais que nós utilizamos nesse projeto, né? Essa placa de lã de PET, inclusive nós temos um convênio em Santa Catarina, em Blumenau, que chama-se Ecofiber, e tem outro convênio em São Paulo, chama-se Trisoft. São as únicas duas fábricas de forro de lã de PET no Brasil. E Deus preparou dessas duas fazer um convênio com a congregação. Essa DPS também é um convênio nível nacional feito em São Paulo, uma empresa que chama-se Arterme, que também utilizamos nesse projeto. Por que nós estamos apresentando esses materiais? Porque são materiais testados, aprovados, anti-chama, uma boa acústica e um bom projeto, muito simples e barato. Falando nisso, irmãos, em preço, só para os irmãos entenderem, esse projeto aqui, ó, esse aqui, que é complexo, que é personalizado, ele custa, no mínimo, R$450 um metro quadrado. É um custo muito alto. Logicamente, não é qualquer igreja que vai conseguir fazer esse projeto. Mas esse aqui da CMS, ele custa, de material, aqui, ó, custa R$80 um metro quadrado. Olha a diferença. R$400 para R$80. São 5 vezes 8, 4. São 5 vezes mais barato, porque é muito mais simples. E o importante, o efeito sonoro, o tempo de reverberação final, que deve estar sempre, em média, né, entre 0,9 segundos para igrejas pequenas, até 1,7 segundos para uma igreja grande como essa aqui em Campinas. Tem um volume aqui, não me lembro agora, é 12 mil metros cúbicos. Eu sei, igrejas acima de 7, 8, 9 metros de altura, já tem que ter um tempo de reverberação de 1,5 segundo, vamos falar assim, né? E essa igreja pequena aqui, nesse caso aqui, nós medimos 1,2 segundos, essa igreja. Ele não pode ser muito absortivo, porque nós temos uma orquestra, e a orquestra precisa de um pouco de reflexão. Como nós vimos nesse vídeo aqui em cima, do James Alves, a igreja tem que ter reflexão um pouco, não pode ser muito seca, muito absorvida. Então, tudo isso é o projeto que vai dizer o quanto nós temos que ter de material refletivo, no caso aqui é um isopor, poderia ser um gesso, ou material absortivo, que é uma lã de PET, ou lã de rocha, ou lã de vidro, ou lã mineral. Tem centenas de materiais. No nosso caso, nós escolhemos a lã de PET por ser do nosso convênio, certo? Irmão, estamos chegando ao fim. E para fazer esse projeto, pode até ter algum irmão assistindo, o que eu preciso enviar para o convênio? A primeira coisa, se os irmãos quiserem um estudo prévio, a gente pode fazer pelo convênio, claro que sem cobrar nada, ninguém ganha nada na obra de Deus, né? Para fazer isso. Aqui, irmãos, tem uma planilha que nós vamos depois colocar no grupo. Aqui é uma planilha, basicamente, nós precisamos ter as medidas da igreja, né? Comprimento, largura, o material do forro, se existe a igreja já existente, no caso de uma reforma, tem que saber que material tem essa igreja, se tem madeira no forro, se tem isopor, etc., ou se não tem, se é um projeto novo, não tem material nenhum. A área da parede dos fundos é muito importante, aquele paredão, sabe, da entrada do fundo, do porteiro ali, é importante saber essa área, quantos lugares tem a igreja, e a área de vidros. Essa igreja que está na foto, por exemplo, em Pinhais, é repleta de vidros, está vendo? Os irmãos estão vendo como tem vidraça? Isso tudo é muito prejudicial para a acústica. Então, nós temos que saber quanto de área tem de vidro para poder calcular o tipo de forro, qual o material que nós vamos usar. Aqui, um exemplo, lã de PET, tem um índice de absorção de 80%, o forro de isopor tem uma absorção de 30%, mas é um pouco refletivo, mas também absorve, e assim por diante, irmãos, entenderam? Essa planilha em Excel, a gente precisa tanto para fazer um projeto de acústico, de forro acústico, quanto um projeto de som. Por quê? Porque tem as medidas aqui da nave, se tem galeria, se não tem, tá vendo a área, né? A altura da nave, do piso até o forro, né? Se tem inclinação, se não tem, quanto de janelas aqui, ó, materiais de portas e janelas de vidro, qual a área de vida, essa igreja que tem de porta 17 metros quadrados, assim por diante. Tudo isso aqui é bem simples de preencher. Então, no caso, se os irmãos não tiverem um projeto DWG, pode preencher esse formulário para a gente saber qual a quantidade de forro que vai, qual o material ideal, né?
Aqui embaixo, quantos lugares tem a igreja? No caso aqui, a nave tem 500, a galeria tem mais 250, assim por diante. São detalhes, né? E aqui, novamente, reforçando o tempo ideal de reverberação, que é como a gente calcula esse tempo. Como nós vimos no vídeo, se você bater uma palma na sala, tu já vai ter uma noção se tem 1 segundo de reverberação, ou se tem 2, ou tem 5, por não ter uma ideia. Eu já cheguei a medir uma sala de oração em Sorocaba, a antiga central de Sorocaba, chegou a quase 7 segundos de reverberação. Claro, nós medimos com aparelho de sonômetro, aparelho profissional, mas tivemos que fazer um tratamento bem severo lá. Foi uma empresa de Blumenau que fez, chama Gabi, mas é um forro bem resistente, é um projeto especial, vamos dizer assim, um projeto personalizado, mais caro, porque a igreja tem, salvo engano, 12, 15 metros de altura, né? Essa aqui da foto do Pinhais, salvo engano, são 12 metros de altura. Então, para cada igreja tem um projeto em um material adequado, certo, irmãos? Bom, nós chegamos aqui no horário, né? Passou 3 minutos. Depois nós vamos colocar no grupo essa apresentação do capítulo 1. É lógico que é só uma introdução acústica, mas eu creio que deu para os irmãos terem uma noção da importância da acústica, principalmente se a igreja estiver fechada, for lacrada, que a gente fala, né? Com ar-condicionado, não tem mais janelas abertas, não tem portas abertas, é imprescindível o tratamento acústico, tá, irmãos? O som jamais vai ser bom e ótimo. Se a igreja com ar-condicionado estiver fechada, é um motivo muito sério para ter um forro acústico, no mínimo, um forro mais simples, que seja esse aqui, né? Como nós vimos aqui, esse forro mais simples, que não é caro, né? Existe um mito de que a acústica é cara, mas como nós vimos na apresentação, essa acústica aqui é cara, porque é uma igreja que exige muito material importado, material caro, 7 tipos de materiais, né? Acústico. Essa igreja aqui é mais simples, é uma igreja para, salvo engano, 300 pessoas, né? A igreja de tamanho médio, tranquilamente esse forro acústico atende no nosso convênio, tá bom, irmãos? Eu espero que os irmãos tenham gostado dessa primeira apresentação, né? Vamos voltar ali, se tiver perguntas, os irmãos, se quiserem, nós já podemos encerrar pelo horário combinado, ou os irmãos quiserem levantar a mão, fazer alguma pergunta aí, nós vamos tentar responder. Se não der agora, nós respondemos no início da aula seguinte, na próxima segunda-feira, se Deus quiser, tá, irmão? E as perguntas, vamos ver se tem alguma aqui. Acho que assim, o irmão Otávio perguntou, na CCB não usa caixa de retorno? Ao menos nas que eu fui, não tinha. Sim, irmão Otávio, geralmente, na maioria das igrejas, não tem caixa de retorno. Nós vamos ver isso nos capítulos seguintes, né? Já é um assunto fora da acústica, mas só respondendo, antecipando por irmão, dificilmente necessita de caixa de retorno. Nós vamos explicar o porquê quando tiver no capítulo de instalação de caixas acústicas, direção das caixas, vamos ver por que não há necessidade de caixa de retorno, porque nós temos um meio de fazer isso sem instalar retorno. Vamos ver, tem mais perguntas. Na central de Blumenau, graças a Deus, há 5 ou 6 anos atrás, nós conseguimos desmanchar nosso forro antigo de PVC, que é horrível, e conseguimos fazer um forro acústico, 100% acústico, na fábrica Garbi, que fica em Blumenau, que, aliás, é o mesmo forro que nós acabamos de falar que foi feito em Sorocaba, onde tinha quase 7 segundos de reverb, hoje tem menos de 2 segundos, com esse forro de Blumenau, que é o mesmo da central Central Blumenau e Central Sorocaba, e muitas outras igrejas do interior de São Paulo têm muito esse forro acústico. Irmão Elionel, irmão Carlos, existe algum modo de medir acústico? Sim, irmão Elionel, existe sim, uma maneira de medir acústica muito simples. Inclusive, nós temos um irmão, Israel, ele nos ensinou, tem um software gratuito, chama REW, R-E-W, REW em inglês, né? R-E-W. Ele tem um site, depois vamos falar isso mais para frente. Eu também até posso postar no final dessa aula aqui, um link, uma playlist de tudo sobre acústica, medição acústica, tempo de reverberação, mas é um pouco complexo para quem nunca viu, irmão Elionel.
Mas para o irmão ter uma ideia, uma maneira fácil dos irmãos presentes aí saberem o tempo de reverberação da sua igreja, vai uma hora na igreja que não tem ninguém, só tem uns 2 ou 3 irmãos, fecha toda a igreja, tá? Leva uma bexiga, uma bexiga, 3, 4 bexigas, quanto maior, melhor. Vou ver se eu coloco aqui um vídeo. O irmão estoura essa bexiga e cada um liga o seu cronômetro no próprio celular e cada um em silêncio vai ouvir aquele reverberação, aquela reflexão, até o eco, né? Vai dar um eco, né? Até terminar o som, vai medir e vai ver quanto tempo que deu no seu cronômetro. Aí o irmão tira uma média. No cronômetro do irmão A, deu 2 segundos. No irmão B, eu medi 3. No irmão A, eu medi 2,5. Eu medi 4. Geralmente, a média é a maneira prática de saber quantos segundos tem a igreja. Se passar de 1,7 segundos, irmão Lionel, é porque a igreja necessita de acústica. É uma boa dica. Boa pergunta, irmão Lionel. A maioria passa de 2 segundos, tá bom? Então, a maioria das nossas igrejas seria bom fazer um mínimo de tratamento acústico, tá bom? Ótimo. Pessoal, faz um silêncio aí, por favor. Irmão Marcos, como fazer acústica em casa de oração? Em funcionamento, o custo fica mais alto? Nem sempre, irmão Marcos. Por exemplo, uma casa de oração em reforma, eu vou colocar para os irmãos também, já no grupo ali, uma reforma que nós estamos fazendo numa igreja em Salto, no interior de São Paulo. Só que uma igreja grande, ela está em reforma. Nesse caso, a igreja parou para a reforma, porque vai derrubar o forro. Mas ele pode ser feito colando. A igreja que tem um forro de gesso, por exemplo, ou de PVC, não precisa parar o funcionamento da igreja. Cada meio da semana, à noite, os irmãos podem ir colando placas no teto, ou nas paredes, ou na parede dos fundos. Essas placas são facilmente coladas, igual colar um piso porcelanato, só que cola nas paredes, tá bom? O convênio também fornece essas placas. É muito simples e muito eficiente. Excelente pergunta também, irmão Marcos. Sobre a altura das caixas em até 3 metros para segurança para instalar. Sim, irmão Lair Leite. O ideal é que as caixas acústicas são instaladas até 2,50 metros. A maioria das caixas das paredes. Existe uma caixa que nós vamos falar também mais para frente, ela pode ser instalada até 1,50 m de altura, que são as caixas Line Array. Nós vamos falar isso no capítulo especial, o irmão Israel, esse mesmo que nos ensinou a medição acústica com equipamento, né? É um software gratuito. Ele é expert em caixa, ele fabrica a caixa para a congregação sem nenhum custo, sem nenhum lucro, né? Nós vamos ver isso mais para frente também. Ótima pergunta, viu? O ideal é até 2,50 só, tá, irmão Laí? Existe aplicativo para smartphone chamado AudioTool, que também ajuda a medir. Exato. Vou postar também aqui no grupo um aplicativo, não precisa ser o AudioTool, ele é pago, é R$32. E tem um gratuito muito bom também, e não precisa pagar nada. Vou postar os 2 links para os irmãos que interessarem em medir o som acústico, o tempo de reverb, ou que seja. A gente vai ver isso no decorrer do curso, medir definir as frequências da voz, né? Qual a frequência da microfonia que está apitando, tudo isso, esses aplicativos do celular são exatos. Então, boa pergunta, irmão Lucas. Quantas caixas de som por metro quadrado? Vamos ver isso na aula específica, tá? Depois na aula de acústica, de caixa acústica. Deus abençoe por todos, espero que Deus prepare todos que possam entrar no próximo segunda-feira, né, irmãos? Às 19h30, vamos ver se Deus quiser, vamos colocar os 150.